Então todo mundo quer tudo para ontem, a pessoa quer se formar, já quer sair ganhando milhares de reais. E você passar a parte negativa, E além disso, eu acho que a facilidade de acesso a conteúdo. bem posicionado na faculdade, mas não sabe o processo que às vezes a gente passou, né. Tem Mas uma isso. história. Sejam bem-vindos a mais um Pode a Mais, o podcast que vai ajudar você, empresário, empreendedor ou profissional liberal, a melhorar e a elevar a sua consciência empresarial. Hoje eu tô aqui com ele, Hanani Palozzi. Hanani, eu dei uma resumida aqui no seu currículo. Professor universitário, pesquisador, mestre e doutor em ciências da saúde, várias especializações direcionadas à biomedicina. Hanani, um prazer ter você aqui com a gente, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso Pode a Mais. E eu espero que esse bate-papo sirva para que possamos impactar a vida de muitas pessoas. Com certeza. Obrigado pelo convite, Marquinhos. Espero poder compartilhar um pouco da minha história com vocês hoje e, de alguma forma, poder inspirar ou fazer esse relato que é de uma jornada aí só de estudo de mais de 10 anos, focado aí, sentado e lendo livro. Show. Hanani, deixa eu te falar. Muita gente entende que empreender é somente você ter um negócio, né? E eu não, eu tenho uma visão de que vai muito além. Você pode empreender também, mesmo você sendo um profissional dentro de uma outra empresa. Você se considera um empreendedor? Você pensa fora da caixa? Como que é isso para você? Marquinhos, é interessante isso. Eu sou filho de administrador de empresas e consultor do Sebrae e do Senar. Então, a minha vida foi baseada no empreendedorismo e no marketing doméstico, por assim dizer. Com certeza, eu acho que o empreendedor, ele é aquela pessoa que sim, pensa fora da caixa, um resolvedor de problemas. Hoje eu trabalho em um laboratório de análises clínicas dentro de uma universidade, então tenho sim papel de gestão, eu preciso saber como comprar, fazer lista de compras, gerenciar a equipe, montar a escala, ficar ligado em processo de qualidade. Então, embora eu não seja o dono do laboratório, eu trabalho com uma responsabilidade de visão de empreendedor com certeza. Tem a mesma visão do dono, né? Com Mesmo certeza. dentro da outra empresa. Mas assim, Exatamente. para quem ainda não te conhece, como que você escolheu a biomedicina? Você se vê que ela te escolheu? Como começou sua trajetória profissional? Cara, essa história é interessante. Lá nos idos de 2009, eu já tinha concluído o ensino médio e queria fazer uma faculdade, né? E estava decidido a fazer farmácia, né? Na cidade onde eu morava, perto. Sou de uma cidade do interior do Paraná que tem 3.000 habitantes. Então, a faculdade mais próxima ficava a 100 quilômetros de distância, mais ou menos. Então, muito parecido com o que a gente tem aqui em Campo Grande. Muita gente de fora vem aqui para poder estudar, usar serviços de saúde. E lá não era diferente. E estava tudo certo para fazer farmácia. E aí, eis que surge biomedicina, né? Meu interesse era pela área de análises clínicas, trabalhar com a realização de exames e tudo mais. E aí, quando surge o curso oferecido pela universidade, aparece biomedicina, com uma carga horária de estágios muito mais voltada para análises clínicas. Foi aquela época que houve uma transição da farmácia bioquímica para o generalista. Então, naquela época, para ser o farmacêutico bioquímico, precisava fazer o curso de farmácia e depois um ano voltado para análises clínicas. Quando ele passa a ser generalista, não existe mais isso, então fica todas as habilitações voltadas para dentro do curso. Isso fez com que a carga horária de análises clínicas diminuísse bastante. Já quando eu analisei análises clínicas dentro da biomedicina, o meu curso era só para análises clínicas, então foram 800 horas de estágio. Nossa. Então, na minha cabeça, eu falei, faz mais sentido fazer biomedicina, né? E aí, iniciei essa jornada em 2010. E mesmo escolhendo direcionado a isso, foi que você continuou perpetuando até hoje Com essa parte de certeza, análises clínicas. com certeza. Eu me formei em 2013, então foram 4 anos, o curso era um curso integral. E em 2014, graças a Deus, eu consegui ser inserido no mercado justamente na mesma universidade. Então, eu tive a grata oportunidade de encerrar meu vínculo como estudante em janeiro e ter o meu vínculo como funcionário dessa empresa em fevereiro. Então, literalmente, não fiquei nem um pouco parado. E de lá para cá, fiz um mestrado, fiz doutorado em ciências da saúde. No mestrado e no doutorado, trabalhei com a parte de análises dentro dos projetos de pesquisa. Então, trabalhei com aquela farmacologia pura.
Então, com modelo experimental, com animais, né? Trabalhei com ratos, camundongos, coelhos, Que legal. validando o uso popular de plantas medicinais para distúrbios do sistema cardiovascular. Essa questão de uso com animais, com seres vivos aí, às vezes soa pra gente um pouco de fora da realidade, né? Coisa de filme, né? Mas acho que deve ser uma experiência muito, muito incrível, né? E eu acho, eu aproveito a oportunidade para dizer que parece que é tudo feito pela cabeça do pesquisador, né? Quero trabalhar com rato, compra o rato e faz o trabalho. Na verdade, existe uma legislação muito forte sobre isso. Então, nós escrevemos um projeto de pesquisa para uma comissão que avalia. Vou te dar um exemplo bem fora da realidade. Imagina que eu quero trabalhar com macacos e estudar HIV ali na universidade. Então, eu preciso que uma comissão aprove. Fala, Hanani, aqui não tem como trabalhar com HIV e nem com macacos. Então, meu projeto ele já é recusado na hora. Então, no primeiro momento, é feita a análise da viabilidade do projeto. Fala, não, você vai trabalhar com plantas medicinais e com ratos, ok. Próxima etapa, depois de aprovado, é enviar esse projeto para uma comissão de ética e uso de animais dentro da experimentação animal. Então, é uma outra comissão com veterinários, com outros pesquisadores, membros da comunidade externa, comunidade civil, que vão avaliar esse projeto e, a grosso modo, o trabalho deles é colocar defeito no seu projeto. De que forma? Olha, a via de anestésico que você está utilizando, ela não é adequada. O animal sofre, então muda a forma de anestésico. Nós utilizávamos anestésico inalatório e anestésico pediátrico, muito caro. Então, tem uma veterinária que validou isso. Beleza, você está apto a, então, retirar os animais. Mas para retirar os animais, você vai fazer uma disciplina dentro do curso de mestrado ou de doutorado chamada bioterismo. Você vai entender a diferença de um rato, de um camundongo, o que come, quando troca urina, fezes, modo de manipular. Porque o animal ele é muito inteligente. Então, o rato, depois de um tempo, se você chega para fazer o tratamento, ele basicamente deixa você tocar. Mas você precisa ter sido capacitado para isso. Entendi. Então, como eu trabalhei com cardio, né, o animal não podia estar estressado, porque ia afetar a pressão arterial dele. Então, a gente tinha um cuidado muito grande em relação a isso, a bem-estar animal. Quem entra na sala quando está tendo cirurgia não vai lá no biotério buscar os outros animais por causa do cheiro de sangue. Então, a gente precisa de um cuidado muito grande em relação a isso. Que massa. É Show demais. de bola. Demais. Fico imaginando aqui como que é o processo. Ô, Hanani, essa parte aí, pode-se dizer assim, é tudo muito lindo, muito bonito, né? Mas eu acho que até chegar nessa trajetória, eu acho que... Eu gosto muito de ouvir também a parte, eu falo, ruim, ou a parte que você teve dificuldades. Que eu acho que, normalmente, muita gente que tá ouvindo a gente pode estar passando por isso. Sim. Como que foi o processo ali do estudo? Então, ali o Hanani, antes, eu acredito que... um exemplo, processo antes da faculdade, você falou que você começou a trabalhar muito novo, né? Sim. E depois, quando começou, eu vivi isso, né, na faculdade, que é o momento que ou você estuda ou você trabalha Realmente. para você organizar e equilibrar isso aí. Como que foi esse trajeto aí? Vamos lá. Tem bastante coisa para compartilhar. Até o ensino médio, eu morava nessa cidade no interior do Paraná. 3 mil habitantes ou Mais ou menos. Chamada São Jorge do Patrocínio. Ali você no trabalha noroeste de do Paraná. comerciante ou... Ou numa confecção, ou vai... Enfim. E lá eu trabalhei, né? Comecei trabalhando com 12 anos. Então, meio período, estudava de manhã e à tarde ia para uma mecânica. Limpei muito induzido de motor de arranque. Troquei muita solução de bateria descarregada. E foi muito interessante, eu lembro até hoje, meu primeiro salário foram R$20 em 2002. Nossa. E minha avó tinha um bazar, fui lá e comprei 2 shorts de R$10. E de lá pra cá, continuei trabalhando até trabalhar ali no final do ensino médio. Trabalhava daí numa lavanderia industrial também nessa cidade. Já lavei muita roupa. Interessante, talvez o pessoal não saiba, mas essas roupas, as calças jeans principalmente, elas passam após a confecção um processo de lavagem específico para fazer aquelas manchas brancas e tudo mais. Isso é feito na lavanderia. E as máquinas de lavar roupa, elas recebem cerca de 100 quilos, 70 quilos de jeans seco. Nossa. Então, imagina tirar isso molhado depois. Né? Nossa. E aí, trabalhei nessa lavanderia, depois me mudei para Umuarama. Então, essa cidade que era a cidade polo, por assim dizer. E lá comecei a fazer a minha faculdade de biomedicina. Era um curso integral, então não tinha como trabalhar, né?
E, graças a Deus, o pai e a mãe conseguiram me dar uma estrutura ali. Fiz FIES, né? Então não tenho problema nenhum de falar que eu estou finalizando o pagamento da minha faculdade hoje. Se não fosse FIES, ficaria difícil. Eu lembro que a primeira parcela, isso em 2010, era R$ 854, com ajuste de 10% ao ano, né? Então era um valor assim bem pesado naquela situação. Aí em 2012, meu pai e minha mãe montam um material de construção pequenininho de bairro. E aí na hora do almoço eu ia lá para dar um suporte. Eu lembro até hoje chegar uma carga de cimento e cal Nossa. e eu tá descarregando o caminhão e sair correndo e ir lá para fazer prova. Essa imagem ficou marcada, eu tava escrevendo e o dedo sujo de cal, né? Então, e cal é ruim porque ele queima, né? Enfim. E aí me formei lá em Moarama e lá logo em seguida eu comecei a trabalhar nessa universidade. Então, de novo, né, consegui ter minha renda logo em seguida. Mas o processo de estudo, ele é, ainda mais uma faculdade integral, ele é bem maçante se você não enxergar um horizonte. Eu digo isso porque imagina você ter 10, 11, 12 disciplinas no curso integral, que você tem aula de manhã e à tarde, e na semana de provas não é igual hoje, você tem que fazer todas as provas em uma semana só. A estrutura do curso era outra, eu falo isso. Lá eram matérias anuais, então era um ano de hematologia, um ano de anatomia. É diferente do que é hoje, que é semestral. Então, pra você ter uma ideia, nós começamos o curso ali em torno de 27, 28 alunos e colamos grau em 7. Nossa, Então, foi uma pesado, hein? peneira pesada aí. Você sabe que eu sou formado em educação física Legal. e a minha vontade, quando era mais jovem, era ser veterinário ou zootecnista. E na época, quando eu fui procurar, todos os cursos eram integral, né? Aí eu falei assim, cara, ou eu estudo ou eu trabalho. Aí na época eu abri mão, realmente, assim, de uma vontade que eu tinha por conta disso. Parabéns, pô. Imagino o Obrigado. quanto deve ser difícil. É como você falou aí. Não é fácil, né? Não é, não E é. às vezes a gente tem aí pessoas que às vezes tem um curso, às vezes meio período aí, e às vezes reclama do. Pois é, pois é. Mas eu acho que tudo com propósito você se propõe ao sacrifício, né? Então, se lá atrás, em 2010, eu escolhi isso para minha vida, eu preciso também arcar com as consequências, né? E não digo isso de maneira pejorativa, né? Não é uma consequência que vai trazer um dano, mas é viver o processo, né? Hoje a gente vive num mundo muito imediatista. Então, todo mundo quer tudo para ontem, a pessoa quer se formar, já quer sair ganhando milhares de reais, a pessoa quer fazer um curso hoje de aperfeiçoamento e se tornar referência no dia seguinte. É, Ninguém dorme aluno e acorda professor. Eu acho que esse que é o processo, né? E não falo professor como profissão, né? Como referência. Como que você se torna uma pessoa, um profissional referência dentro do teu ambiente de trabalho? Existe um processo de construção para isso, né? Sim. Então, eu acho que aquilo que é construído de forma muito rápida tende a ruir mais rápido também. Quando você tem uma construção mais sólida de carreira, você vive processos, você vive problemas, é o famoso criar casca, né? Você constrói uma carreira sólida, uma vivência sólida, um conhecimento sólido, né? Então, acho que isso se aplica para todas as áreas. Precisa-se viver o processo. Sim. E quando você encontrou lá, ou quando você começou a trabalhar logo na própria faculdade lá, você já trabalhava com o que você queria? Não. Sim, Já? eu sempre, engraçado, cara, eu sou professor de hematologia hoje, básica é a clínica. Então, toda aquela parte de como reconhecer uma anemia, uma leucemia, os exames que são feitos dentro dessa área, é isso que eu trabalho com os alunos hoje. E quando eu era aluno, era a pior disciplina para mim. Cara, eu não conseguia entender aquilo. E aí, eu acho que foi isso que me fez aprofundar. Então, o caminho normal talvez seria, vou estudar para passar ali e vou fazer o mínimo necessário para ser aprovado. Mas não, me tornei monitor da disciplina. Eu falei, como que eu não vou entender isso aqui? A célula tá ali, a professora tá falando o que que é e tal. E aí comecei a trabalhar, fui monitor da disciplina. Acontece que quando eu começo a trabalhar, o primeiro setor que eu vou cair, hematologia. Nossa. Então, tá ali, Hanani, teu microscópio, você vai ficar aqui, vai auxiliar outra analista e vai trabalhar aí lendo hemograma. Que show. Então, assim, foi muito desafiador no primeiro momento, né? Eu fui o primeiro biomédico do laboratório lá, então eram todos farmacêuticos. Então tinha uma coisa assim, era muito novo, em 2010, né? 15 anos atrás, lá no interior do Paraná. Foi a primeira universidade a trazer o curso. Então teve essa questão de desafio também profissional, né?
Você é o primeiro biomédico entre 6 ou 7 analistas, que todos os outros são farmacêuticos bioquímicos. Da escola antiga ainda, né? Daquela época do ano posterior à graduação. Separados. Então era uma formação muito sólida também, né? Então eu acho que tinha também essa desconfiança por parte deles, o que é normal também, né? É Sim. o estranho no ninho. A biomedicina muita gente faz pensando em, assim, já conheci, né? E não foi uma pessoa só, pensando em concurso também, né? Sim, Tem alguns sim. concursos direcionados somente para a biomedicina, né? Tem. A biomedicina, eu sou suspeito para falar, mas ela tem mais de 30 habilitações. Ah, Então, as mais famosas, as mais conhecidas são análises clínicas, que é quando surge, análise ambiental, diagnóstico por imagem, então é aquele profissional que vai executar tomografia, ressonância, cintilografia, e o que está super em alta que é a biomedicina estética, a parte de harmonização facial e corporal. Mas nós temos outras habilitações, por exemplo, quem vai trabalhar com a parte de reprodução humana assistida, tem biomédico embriologista. A parte de perícia, enfim, são várias áreas. Parte de diagnóstico de câncer também, tem muito biomédico trabalhando, tem concurso específico no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, também para biomédico. Então é uma profissão que está em plena expansão aí no mercado, seja no privado, seja na parte pública para concurso. show. Hanani, e aí, como que foi esse processo depois que você saiu lá do Paraná? Como que você chegou aqui em Campo Grande? Cara, deixa eu comentar com a minha esposa, daqui a pouco eu vou bater em Cuiabá, Porto Velho, vou subindo. É, Como é que são as coisas, né? Eu acho que pontos de inflexão acontecem na nossa vida sem a gente perceber, né? No sentido de acontecer alguma coisa na nossa vida e o caminho, eh, se é uma conversa que você tivesse pensado, falado e feito uma outra coisa ali naquele momento, é o tal do efeito borboleta, né? E então eu termino minha graduação lá no Paraná e eu tinha um professor que já estava organizado para fazer um mestrado lá. E o mestrado nessa universidade, que era uma universidade privada, na época era em torno de uns R$ 1.500. Então era muito caro, né. E aí não tinha condições de fazer, aí tinha a possibilidade de pegar uma bolsa de 50%, então trabalhando eu ia comprometer ali meu salário, mas eu ia fazer. Era um mestrado em em ciência animal, né. E falei: "Bom, tá", o projeto já estava encaminhado, e acontece que esse meu professor, meu amigo, professor Arquimedes Gasparotto, ele passou no concurso na UFGD. Então ele sai de Dourados, de Umuarama, no Paraná, e vai para Dourados. E foi assumir a docência no curso de nutrição e medicina lá. Então ele seria meu orientador, não vou fazer agora. E ficou por isso, vou trabalhar aqui esse ano. Tendo uma pós-graduação, numa cidade próxima lá de Umuarama, e aí uma amiga dela fala para ela, falou: "Ó, tem uma vaga no Hospital Evangélico em Dourados. Quer ir?" Aí o salário era bom. Aí ela chegou em casa, falou: "Ó, tem essa possibilidade." E nós já estávamos querendo casar. Nós namorávamos ainda. Falei: "Rapaz", ficou aquilo na cabeça. Aí um dia, esse meu professor, meu amigo, falou: "Tô na cidade pra dar uma aula aí. Vamos tomar uma cerveja, bater um papo?" Falei: "Vamos." Lá na mesa de bar. Ele falou assim, eu falei pra ele, falei: "Ó, arruma uma vaga de mestrado lá pra mim." Aí ele: "Faz o processo seletivo, você passar eu te oriento." Aí eu: "Amor, deixa eu te falar, a vaga lá tá disponível ainda?" Falou: "Tá." Eu falei: "Vamos arriscar?" "Vamos." E ela topou comigo. E aí eu falei: "Então vamos fazer o seguinte, vai, eu vou ficar aqui trabalhando." Na época eu morava com meus pais. "Então apuro financeiro você não vai passar." Aí fomos lá, levamos a mudança dela. Deu certo os 90 dias aí, eu tô indo pra lá também. Então ficou aí 2 meses, todo final de semana eu ia pra Dourados. E aí apareceu a vaga no laboratório do lado da casa que a gente estava alugando, então assim, eu ia trabalhar a pé lá em Dourados. E aí fiz a prova de mestrado, isso em 2015, 2016 eu fiz a prova, entrei pro mestrado, e aí iniciei a carreira lá. Já terminei o mestrado, engatei o doutorado logo em seguida, e aí um dia eu tô lá trabalhando, aí um coordenador do curso de biomedicina lá de Dourados, preciso fazer um parênteses aqui, pessoas certas no momento certo da nossa vida, elas fazem a diferença. Então, o professor Luiz Fernando falou assim, no Biotério, um dia trocando as caixas de ratos lá. Então, pra você ver, um cara que era coordenador de um curso,
tava lá, limpando cocô e urina de rato, porque ele tava fazendo o doutorado dele. Aí ele, você que é o Hanan? Eu falei, sou. Ô, cara, prazer em te conhecer. Sou coordenador da biomedicina aqui e tal. Aí eu falei, rapaz, tem vaga para supervisor de estágio lá, professor? Ele falou, tem. Vai ter um processo seletivo, vai fazer o processo. Aí fiz um processo com 11 pessoas, eu passei no processo, dei uma aula lá teórica para eles. Aí comecei como supervisor de estágio à noite, indo lá ensinar os alunos a fazer exame. E o doutorado acontecendo junto. E aí um dia eu tô lá, uma quarta-feira à noite, 10 horas da noite, trabalhando desde as 5 da manhã, fazendo experimento, o telefone toca, é o Luiz. Falei, cara, o que você tá fazendo? Eu falei, tô aqui na UFGD. Meu Deus, você não sai daí? Aí falou, ó, tem uma vaga para Dourados, assumir coordenação de estágio lá. E tem aula em sala também, tá afim? Falei, rapaz, me deu um gelo na barriga. Falei, cara, vou. Conta comigo que eu vou. Aí vim pra cá. E aí, cara, foi um período bem difícil. Isso é agosto de 2020. Eu vinha pra cá domingo à tarde de van e voltava pra minha casa na sexta-feira à tarde de van também, meio da pandemia. Chegava lá à noite, dava aula online de lá pra cá. E eu montei uma estrutura super enxuta. A situação financeira não estava confortável ainda. E eu tinha aqui... Eu sempre falo isso, não tenho vergonha nenhuma. Eu tinha um colchão no chão, uma geladeira daquela de uma porta, da Consul branquinho, e um micro-ondas. Então, eu chegava lá na sexta-feira, minha esposa já colocava roupa para lavar. No sábado, nós fazíamos as marmitas, congelava, colocava numa bolsa e vinha para cá. E eu fiquei nesse vai e vem um semestre. E aí, minha esposa pedindo a transferência de uma empresa de Campo de Dourados para cá. E a transferência não saía. Aí chegou o final do ano, tinha pego mais aulas, né? Falei, amor, não dá mais, tá insustentável. Vamos para lá, pede demissão. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tem. Aí viemos pra cá. E assim, cara, muita coisa vai acontecendo na tua vida quando você eleva teu pensamento, pede pra Deus, eu acredito muito nisso, as coisas começam a se alinhar. A casa que eu tava vendo não tava dando certo pra alugar e a pessoa não tava dando certo. E aí um dia, era um feriado também, uma quarta-feira, meio de semana, eu tava em casa, mexendo no celular no Face, achei uma casa pra alugar, a hora que eu vi a rua, na mesma rua que eu morava, eu falei, não é possível. Aí dei uma olhada na foto, no mapa, eu falei, caramba, é 8 quadras aqui pra cima. Fui subindo, cheguei lá, tinha o cara, o pintor, terminando a casa. Falei, posso dar uma olhada na casa aí? Pode. Entrei, falei, putz, dá certinho. Aí que entrei em contato com o cara, no outro dia seguinte a casa estava alugada. Nossa. Então, assim, coisas que vão acontecendo. Aí ela veio pra cá, aí de lá pra cá, hoje, né, eu tenho a coordenação de estágio de biomedicina, sou coordenador pedagógico também da pós-graduação da Unigran, responsável técnico do laboratório de análises clínicas e além de professor também de sala de aula. Hoje aí, em todos os semestres da biomedicina, eu tenho uma outra disciplina lá. Então, assim, é uma construção de novo, né? A gente volta no começo da conversa, que foi só pelo fato de ter assumido alguns desafios, né? No meio desse processo, Marquinhos, teve um dia que eu cheguei em casa, estava muito estressado, assim, e eu sentei no chão e chorei, rezei. Falei, Senhor, me dá uma luz, porque tá complicada a situação. O dinheiro pinga na conta, some. É desafio. E será que eu vou dar conta? Porque se for o caso, eu vou voltar, eu tô longe da minha esposa, enfim. E aí, as coisas começam a caminhar e começam a dar certo. Às vezes as pessoas veem você como docente, bem posicionado na faculdade, mas não sabe o processo que às vezes a gente passou, né? Tem Mas uma isso, história. isso é bom, né? Que isso dá... Com certeza. Bom assim, né? Isso dá maturidade pra gente, Sim. forja a gente pra novos desafios, né? Sim. Eu só sou o que eu hoje pelo que eu passei ao longo da vida, né? E no meio desse processo aí, você contou uma história pra mim que você passou o aniversário de casamento em casa. Como foi essa Essa história história é aí? boa, Foi no cara. meio desse processo aí? Foi antes de vir pra cá. Nós estávamos juntos ali em 2019, 2018 para 2019, morávamos de aluguel lá em Dourados. E abriu um loteamento e aquela coisa, vamos comprar um terreno? Vamos. Aí comprou o terreno, aí falou, agora tem que construir a casa. Então vamos construir a casa. E cara, assim, né? Construir casa sendo bolsista, fazendo plantão em laboratório, aquela, né? E eu lembro de um dia estar conversando com os outros alunos lá e eu falei que estava construindo a casa. Aí eu lembro de uma aluna falar assim, bolsista construindo casa? Falei, vamos dar o jeito. E é nesse sistema aí, cara. Pingava o dinheiro da bolsa, de plantão, fazia, sumia o dinheiro e
trabalhando com cheque pré-datado e foi, conseguimos construir a casa. Só que, cara, meu pai tinha um Astra 2008. E pra mim, Astra e Vectra, pra mim sempre foi carrão, né? Eu cresci vendo esses carros. Eu tinha o sonho de ter um Vectra e ter um Astra. E aí chegou um momento ali que eu falei, meu pai ia vender o Astra 2008. E eu falei, eu vou comprar esse carro. E comprei o carro. Foi a realização de um sonho, né? E aí, quando foi construir a casa, eu falei, você pega meu carro no negócio? O cara falou, pego sim. Então tá bom. E aí fui, vendi o carro, cara. Eu comprei um Uno 98 Fiasa azul. Tinha um buraco no assoalho, quando chovia molhava dentro, embaçava o vidro. Eu chegava para dar aula, tinha que lavar a mão. Exatamente. Lavava a mão porque descascava o volante. Nossa. E aí foi uma época de vacas magras, assim. E aí chega lá, data de aniversário de namoro. Chegou no dia 17 de maio. Não tinha dinheiro. Não tinha, cara. E aí que eu falo, né? Pessoa certa. Minha esposa é muito parceira, cara. Não é atrás de um homem tem uma grande mulher, é ao lado, né, cara? E eu falei assim, amor, vamos lá na casa? Ela falou, vamos. O que a gente vai levar pra comer? Eu falei, deixa comigo. Passando no mercado, pegando aquelas pizzas semi-prontas, assim, pré-assado. Assamos em casa. Comprei pior cerveja que tinha, mais barata. E fomos lá, cara. Fomos comer essa pizza em cima do monte de areia, de pedra. A casa só a parede, só a lajota, não tinha energia. E comer uma pizza gelada com cerveja quente. E falando, aqui vai ser a garagem, ali vai ser a sala. Aqui a gente vai brincar com os cachorros. E foi assim, cara. Isso eu guardo com muito carinho, sabe? Sim. Foi um momento muito, muito bacana de ter vivido isso com a minha esposa. Gostaria de agradecer mais uma vez aos parceiros do nosso podcast que fazem o Pode a Mais acontecer. Agradecer a Bulk Cooks, agradecer a Carandá Imports, Canto do Cupim e a Cravo e Canela Nutrition. Muito obrigado, vocês fazem o nosso podcast acontecer. E é o bom, assim, né? De você passar a parte negativa e você também desfrutar do positivo. Eu acredito que hoje você Sim, desfruta de com certeza. coisas boas. Graças a Deus. E isso é importante, essa pessoa que passou com você junto nesse processo. Eu falei ontem com a minha esposa isso aí. Falei, ó, dá uma olhada, a casa que nós compramos agora recentemente, o quintal é maior do que o terreno todo que nós tínhamos lá. Né? Então, assim, para poder valorizar isso, né? Sim. Aí meu filho correndo no quintal, eu falei, imagina se fosse lá em Dourados, não tinha espaço e tal. Então isso é muito marcante, cara. Para mim é muito bom poder relatar isso. Massa. Deixa uma mensagem aí pra sua esposa. Como que é o nome dela? Zara. Zara, deixa uma mensagem, olha na câmera aí, deixa uma mensagem pra ela. Amor, eu só sou o homem que eu sou porque eu tenho convivido com você desde o dia 17 de maio de 2007. Obrigado por fazer parte da minha vida e quero que você continue fazendo parte dela até meu último dia aqui na Terra. Oh, Te amo. palmas aí, quem tá assistindo aí, deixa palmas aí pra essa declaração. Ô, Hanan, e esse processo de docência ali, de sala de aula e laboratório, né? Lógico que dentro da medicina, ou da biomedicina, ele é algo, acho que, rotineiro, né? Sim. Mas como que é o seu trabalho para você separar essa parte de laboratório e a parte de docência? Fechou. Bom, docência, eu sou professor do curso de biomedicina. Então, como eu disse, eu trabalho desde o ciclo básico, as disciplinas básicas, até a parte clínica e acompanho os alunos lá do 7º e 8º semestre no estágio. Então, eu vou citar algumas disciplinas aqui para servir de exemplo. Então, por exemplo, lá no 3º semestre eu trabalho uma disciplina de fisiologia humana. Então, basicamente, como que funciona o sistema cardiovascular? Como é que o coração funciona? Trabalho lá com eles essa parte. No 5º e 6º semestre, doenças hematológicas. Então, hematologia básica, clínica e qual exame que eles vão fazer e como trabalhar isso. Inclusive a parte prática, né? Temos aulas práticas para isso também. E depois, lá no 7º semestre, eu trabalho uma disciplina que seria a junção de todas essas informações. Uma disciplina chamada de atividades práticas integrativas. Aí a conversa, ela muda um pouco. Então, aí é uma situação em que eu vou fornecer dados de pacientes, informações de uma anamnese, então aquela investigação que a gente preenche no laboratório, né, se tem doença prévia, idade, enfim, se toma algum medicamento, e eu montei uma doença ali, um quadro clínico. E aí o aluno de base desses resultados, ele vai propor agora a hipótese diagnóstica.
Então, nós fazemos uma junção de tudo, de todos os exames que são fornecidos para o aluno. Então, essa seria a minha atividade docente, né? Já a parte do laboratório, enquanto responsável técnico do laboratório, ali hoje eu não estou na rotina, né? Porque o laboratório é o laboratório da universidade. Então, quem toca o laboratório são professores de estágio com os alunos. Então, a minha função ali é muito mais relacionada à coordenação do que à execução dos exames. Porém, eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto no serviço ambulatorial como no hospitalar. Então, a rotina desses ambientes ela é muito diferente, né? Basicamente, ambulatório é o paciente quer fazer um check-up, ele por conta própria ou por um pedido médico vai até o laboratório e faz a coleta. Já hospital, cara, é hospital, é centro cirúrgico, é UTI, é o Tem que acidentado, entregar ali. tem pressão. Eu trabalhava num laboratório em Dourados que atendia a UPA e o Hospital da Vida lá de Dourados. E só Nossa. tem o Hospital SUS e na época só tinha uma UPA. Então trabalhei no horário comercial, mas fui plantonista também. Então dava plantão das 18 até as 6 da manhã. Meu amigo, plantão de sexta para sábado e do sábado para o domingo, acidentado e tal. Nossa. Então aí você tem um tempo mínimo de entrega, ou melhor, tempo máximo. Uhum. Em 2 horas o que chegou tem que sair. E às vezes tem urgência, né? Chega um acidentado lá, ó, precisa saber qual é a hemoglobina e hematócrito, porque tá vendo aqui que o paciente perdeu muito sangue, um exemplo. Então, fazia o exame, já liberava rapidinho ali, já ligava pro pessoal, falou, ó, tá pronto, tá no sistema, e aí eles iam ter a conduta com o paciente. Eu tô vendo você falar muito da parte de saúde da biomedicina, né? E na minha cabeça, eu acredito que de muitos, a biomedicina é como você falou, é o que tá em alta, biomedicina estética. Sim, E não, né? Como você falou ali, que são 32, né? É, habilitações. habilitações, ela abrange muito, muito além, né? É, Então, querendo ou não, é uma faculdade que abre um leque enorme enorme. pro, pro formando, né? Sim, hoje nós temos habilitação em acupuntura, por exemplo. Temos as práticas integrativas do SUS. Então, entra a aromaterapia, ozônio, a própria acupuntura. Entra a parte de fitoterapia. Então, receitar medicamentos à base da medicina tradicional, aí, com plantas medicinais, né? O SUS já tem uma lista de plantas específicas para isso. Então, é muito amplo. Desde docência, um procedimento estético, análises clínicas. Então, tem lugar para todo mundo. É uma faculdade muito difícil? Olha, o que é difícil, né? Eu acho que depende muito do aluno, do empenho do aluno, né? De novo, fácil não vai ser, né? Fácil não vai ser. Porque em determinado momento você vai se deparar com conteúdo que você ainda não contatou. Então, partindo desse pressuposto, sim, tem algumas dificuldades, mas nada que seja insuperável, né? Nada que um final de semana estudado e bem trabalhado você não consiga superar. Entendi. E se fosse pra você deixar uma mensagem aí pra galera que tá começando o curso, em relação ao que você acabou de falar, fácil não é, mas também é nada que você possa desempenhar. Qual mensagem você deixaria pensando no que você já passou também no começo da faculdade? Bom, eu diria para que você jamais esmoreça, jamais ceda à pressão, jamais desista. Existe um processo que deve ser vivido, existe um processo que ele precisa ser cumprido. Caso contrário, a sua formação ela não vai ser uma formação de qualidade e lá na frente você vai ter problemas em relação a isso. Procure professores, mentores, pessoas que possam te ajudar nesse sentido e pessoas até que são seus colegas, seus amigos. Durante a graduação, aquele veterano que já teve a disciplina com o professor, como ele lidou, como ele saiu em relação àquela disciplina. E eu acho que, além disso, contatar os professores, contatar os seus mentores, o seu gerente de setor. Enfim, eu acho que isso se aplica em todas as áreas, sejam acadêmicas, profissionais que você esteja vivendo. Quantos anos você já tem de formado? Eu me formei em 2013, são 12 anos. 12 anos, né? Não 12 vou anos. falar a sua idade aí, mas só pra... O que você vê que mudou do curso da sua formação pra hoje? Muita coisa. É. Muita coisa. Por exemplo, a estrutura do curso, como eu disse, lá onde eu me formei era uma estrutura anual,
Hoje ela é semestral. Isso permite que você trabalhe mais conteúdos no mesmo período de tempo. O curso era integral. Então, imagina hoje num universo onde você precisa trabalhar para se manter. Você vai privar esse aluno disso. E é aquela situação como você relatou. Se não trabalhar, não tem como estudar. Então, não vai estudar. Isso facilita, flexibiliza o acesso, democratiza o acesso. Eu vejo que hoje, em relação à minha época, que não é muito tempo atrás, é, existia quase que uma sacralidade do professor. O professor é intocável, né? Jamais eu poderia ter o WhatsApp de um professor. Na época nem tinha WhatsApp, né? Sim. Mas hoje o aluno tem WhatsApp, o aluno conversa, chega, tira dúvida, revisão de provas. Na época era uma questão muito mais formal, você tinha que ir até uma secretaria acadêmica, pedir uma revisão de provas. Hoje é muito mais fácil isso. Hoje eu falo por mim, o aluno chega, professor, dá uma olhada aqui na minha prova que eu comparei com o meu colega ali, eu acho que a correção não está certa. Você vai ali, corrige, lança, altera. Então, essa acessibilidade e, além disso, eu acho que a facilidade de acesso a conteúdo. Hoje, né, muito se fala, inclusive, questionando a utilização de inteligência artificial para estudo. Se bem utilizada, ela é fantástica. Sim. Hoje você tem a possibilidade de pegar o PDF do professor, jogar dentro do chat GPT, pedir um resumo, questões de fixação e um roteiro de estudo para a prova. Eu faço isso para estudar. Então, na minha época não tinha isso, Pegar uma né? Barça lá. Eu fiz muito trabalho em biblioteca com livro, né? É o que eu falo, o pessoal que hoje aí tem 20 anos talvez, hoje, não tem a noção disso, do Sim. boom que a internet deu nos últimos 15 anos. Imagina quem fez antes, né? Tinha que escrever para a revista, pedir um artigo científico. E outra coisa, né? Acesso a cursos específicos. Hoje na internet você tem um curso de interpretação de exames, curso de coleta, curso disso, curso de fisiologia, tem curso. Então você compra, estuda, fortalece o conhecimento e tá tudo certo. E o aluno, ele no meio do processo de estudo, ele já se especializa, né? Às Sim, vezes ele já sai especialista, um exemplo. Às vezes sim, um com curso certeza. que não precise da graduação, né? Ele consegue já aprofundar o estudo dele no meio do processo. Sim, isso é importante, Marquinhos, porque como eu acompanho ali na coordenação de estágio os alunos que estão fazendo essa ponte, academia, mercado de trabalho, muito aluno fala assim, professor, o mercado tá saturado. Aí a minha fala é sempre a mesma. Não tá saturado, ele tá concorrido. Professor, mas o pessoal aí pede experiência. Ok, você é recém-formado, não tem experiência. Mas o que você, enquanto aluno recém-formado, ou melhor, profissional recém-formado, tem de diferente dos outros candidatos? Se ao longo da tua graduação você sabe trabalhar muito bem com Excel, você fez um curso ali de soft skills, você sabe fazer uma escala de trabalho, você sabe mobilizar pessoas para desenvolver um projeto e você tem certificação para isso, você vai ser uma pessoa que tem um diferencial frente aos outros candidatos. Então, a questão de acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de curso, também vem nesse sentido, né? Eu consigo fazer muita coisa hoje no online, me capacitar e me entregar um material bom para quem está me contratando no futuro, né? Sim. Ou para minha vida pessoal, que seja. Né? Você pode fazer um curso de culinária. Antes você deveria ir lá num professor, aprender a cozinhar, fazer curso de gastronomia, né? Então, eu acho que essa questão do acesso, ela permeia todas as áreas da nossa vida, né? Você tinha me passado que você fez um curso também, é uma pós em saúde e estética, né? Isso, isso. Você pensa em atuar nessa área? Marquinho, não. Não? Eu vou te falar o porquê que eu fiz essa pós. Quando eu entrei, de novo, né, minha formação foi 100% voltada para análises clínicas. Análise. Foi isso. E aí eu assumo a coordenação de estágio que tem ali dentro, funcionando dentro da clínica, o estágio de estética, biomedicina estética. E aí vem na lista lá, tem que comprar ácido hialurônico, toxina de não sei quantas unidades. E eu fico olhando aquilo lá e falo, rapaz, isso aqui tá grego para mim. Eu E não você, tô entendendo esse processo. entre aspas, você formada ali numa faculdade, ali numa graduação que era voltada a toda É. a análises clínicas. E, de novo, me formei aqui há 12 anos atrás, Aham. né? Então, eu tenho até colegas que formaram comigo e foram lá atrás, começaram a estudar essa parte de estética e tudo mais, mas não era nem perto do que é hoje. E aí, eu falei, rapaz, eu tenho que estudar isso aí. E aí fui fazer a especialização para entender como que funciona esse cenário. Então, na época, não pensava em trabalhar com isso aí.
Passa um tempo. Minha esposa trabalha hoje como estomaterapeuta, então ela trabalha com tratamento de feridas, pés diabéticos, essas coisas. E hoje eu enxergo um trabalho, talvez, junto com ela. Não para questão estética de harmonização facial, mas, por exemplo, em tratamentos específicos para auxiliar a recuperação dessa pele, dessa ferida, dessa cicatriz. Tem muitos protocolos que são utilizados dentro da parte estética que podem ser utilizados também no tratamento de feridas. Um exemplo é o PRP, que é o plasma rico, o PRF, plasma rico em fibrina. Minha esposa trabalha com algumas membranas, então colhe o sangue do paciente, processa isso e aplica na própria ferida. Então ali você vai estimular o crescimento da pele. Então o processamento, a criação dos derivados de fibrina são usados na estética. Ozonioterapia é usado na estética, pode ser utilizado para recuperação de tecido. Então hoje nós estamos desenvolvendo um processo, uns protocolos voltados para essa área de recuperação. Entendi. E como você enxerga hoje o futuro da biomedicina? Assim, como eu te falei, o mercado ele diz, né, querendo ou não, o mercado ele dá muita tendência e visão, né, Sim. para onde vai indo. Como você enxerga hoje a biomedicina nesse cenário? Eu acho que é uma profissão que vai exigir cada vez mais uma formação para a área tecnológica, por assim dizer. Porque assim, Marquinhos, hoje, equipamentos disponíveis do mercado, por exemplo, na área de análises clínicas. Um hemograma, hoje, um equipamento faz todo o hemograma. Se por acaso tiver alguma alteração nesse hemograma, um paciente com leucemia, eu tenho um equipamento já no mercado hoje que vai lá, faz uma lâmina, cora essa lâmina, coloca uma objetiva ali, tem como se fosse um microscópio, tira fotos para você. Por um algoritmo de inteligência artificial, ele vai separar, identificar todas as células e fornecer a foto em um monitor ali. Então não tem mais microscópio. Antes Beleza? você fazia na mão, Tudo pode dizer. manual. Só que o que acontece? Tô no grupo aqui de hemato avançada do pessoal que tem esse equipamento e no caso lá de um linfoma, o equipamento não pegou. E aí, o que a pessoa teve que fazer? Ir lá, sentar na lâmina, pegar o microscópio e ler essa lâmina. Então, o aspecto, o apelo tecnológico, ele vai existir, porque a tendência é que esses equipamentos passem a ficar cada vez mais baratos e, logicamente, o acesso vai ficar mais democrático. Então, esse nível de tecnologia ainda hoje é um tanto quanto proibitivo o custo. Mas eu preciso treinar muito bem meu operador para que ele saiba trabalhar. Um exemplo, hemograma não sai em português no equipamento. O hemograma, qualquer equipamento, ele sai todo em inglês. Então, a sigla de hemácias, um exemplo, não sai HE, sai RBC, que é a sigla para célula sanguínea vermelha. Então, um pouquinho de inglês tem que saber. O material em inglês, o manual, ele é muito mais completo em algumas situações do que em português. Ou comentários, tem fóruns específicos para isso. Então, tecnologia vai ser uma constante. Na estética, então, nem se fala. Todo ano tem equipamento novo, ativo novo, droga nova. Hoje na estética fala muito numa questão também do drug delivery, seria a entrega da droga, do princípio ativo, para o tratamento específico. Um momento de moléculas e drogas, ativos novos. Agora volta um pouco, vamos mexer como que eu vou entregar isso para o paciente. A indústria farmacêutica faz muito isso. Então, eu acho que cada vez mais tecnologia embarcada. Por outro lado, o aluno, futuro profissional, vai ter que estar ligado nessas tendências. E, de novo, aí eu gostaria de fazer uma provocação. Qual que é o teu diferencial em relação ao mercado? Porque você concorda comigo que todo biomédico esteta precisa saber preencher um lábio? Sim. Todo biomédico esteta precisa saber fazer uma toxina? Então, qual que é o diferencial dele em relação ao mercado? É a personalidade, é teu ambiente, é o equipamento que você tem? Então, acho que agora vai muito mais para uma questão mais personalizada, né? Nós tivemos um boom de clínicas, inclusive franquias, né? De clínicas de estética. Então, isso democratizou muito. Nos anos 90, fazer toxina era coisa de gente muito rica. Hoje, não mais. Mas aquela figura de, olha só, o fulano é referência na área, eu acho que não só essa formação tecnológica, que vai estar abrangendo todas as áreas da biomedicina, mas criar uma identidade própria. E isso eu acho que vem um pouco de acordo com o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é uma presença, por exemplo, em mídias digitais.
Hoje é impensável uma pessoa ser um profissional e não ter um perfil minimamente dedicado para isso no Instagram ou YouTube, que seja. Sim, principalmente com a chegada da IA, né? Eu fiz um curso em São Paulo e aí tinha um palestrante falando sobre IA, isso há 3 anos atrás, o ChatGPT tava chegando, 3 anos, 2 anos. E aí ele falava que o ChatGPT ele não vai tomar o lugar de ninguém, seja no estudo ou seja no trabalho, né? Mas sim, ele vai te moldar e você vai precisar estudar como ler um resultado, Sim, como ler um exemplo, como você falou, o cara vai estudar para a prova, ou vai fazer um trabalho, vai fazer no ChatGPT. Não adianta ele fazer, porque na hora que ele chegar na prova ele vai precisar do mesmo jeito. exatamente. Então ele fala que o ChatGPT vai depender de como você conversa com ele. Então ele vem para te ajudar, não para resolver todos os seus problemas. Sim, eu cheguei a ler dizendo que existiria, não sei se isso se tornou realidade, existiria a necessidade de uma nova profissão chamada de prompter, que seria a pessoa que incluiria as informações ali no comando, no prompt do GPT, para ter uma resposta adequada. E é incrível que quanto mais informações você dá para o chat GPT ou para as inteligências, né, generativas, melhor sai o Sim. resultado. Então não é um Google, Uhum. né? Eu não vou dar lá um comando de uma linha, eu preciso contextualizar ele, Sim. né? Ele é seu amigo ali, né? É, exatamente. Show. E, assim, a parte da estética, eu falo assim como leigo, tá? Uhum. Então, às vezes, se eu tiver errado, você me corrija. Eu vejo uma briga, não sei no sentido positivo ou negativo, como provocativo, como você falou sobre provocação, no sentido de, eu sou biomédico, posso fazer isso, o estética não pode fazer isso, a estética deveria estar fazendo isso, mas está fazendo um outro caminho. Como que é hoje, basicamente? Qual é o principal problema dessa atuação de estética, você consegue visualizar? Consigo. Eu consigo enxergar, acho, duas situações principais. A primeira é aquela que nós estávamos conversando aqui. Quando uma pessoa ela passa a se tornar referência, vem aquele ditado, né? Prego que se destaca vai levar martelada, né? Hã. Então, quando a pessoa começa a se dedicar a uma função, começa a virar referência, ter agenda cheia, curso lotado, começa a ir para fora de Campo Grande, referência nacional e até internacional, é natural que isso chame atenção. E algumas pessoas, literalmente por maldade, vão fazer uma denúncia, por exemplo, na vigilância sanitária, por inveja ou o que quer que seja. Isso acontece. Acontece aqui em Campo Grande, eu acho que isso acontece em todos os lugares. O segundo ponto é, nós estamos vendo uma recorrência em intercorrências, ou seja, está acontecendo com uma certa frequência procedimentos que deram errado por profissionais realizando procedimentos que não deveriam. E aí, não seria nem somente o que o biomédico, ou o esteta, ou o dermatologista faz. Nós tivemos há um tempo atrás aquele rapaz que morreu fazendo um peeling de fenol. E a pessoa que estava aplicando não tinha formação alguma na área, né? Então, fica até um relato aqui para o pessoal que vai fazer procedimento. Busca na internet quem é esse profissional, entra no site do conselho. É biomédico? Entra no conselho de biomedicina e vê se ele está ativo, se ele não está respondendo processo, está com o registro cassado. 2 minutos. Você vai colocar, às vezes, milhares de reais no procedimento e não se preocupa em quem vai fazer o procedimento em você? Eu acho que tem que pensar um pouco nesse sentido. E aí nós temos alguns procedimentos que, um exemplo, talvez o mais notável, tem muito dentista fazendo harmonização orofacial, que é a ROF. O dentista, o odontólogo, ele não pode fazer o corporal. Então, se fizer, tá de maneira incorreta. Então, assim, tem muita briga nesse sentido. Mas o que que eu vejo acontecendo? O odontólogo ali que quer trabalhar com isso. Nós temos aqui. Ele foi lá, pediu análise curricular, entrou na sala de aula, está fazendo biomedicina agora. Porque ele já trabalha com parte estética, né? Um dentista aqui de Campo Grande. Ele já tem a parte que ele trabalha com as facetas de porcelana, ele trabalha com toxina, e ele quer fazer corporal. Ele já tem um espaço e quer montar uma sala para corporal. O que que ele vai fazer? Ficar trabalhando ali escondido? Não, ele foi lá se capacitar, no melhor horário para ele, no melhor que se encaixa. Ele está se formando para isso, para poder atuar na área, né? Então, acho que esse seria o caminho, né? Sim, com certeza. Eu vejo uma briga, às vezes, já vi nas redes sociais algumas, às vezes, um exemplo, um esteticista posta uma coisa, é porque
tem, né? Normal. Aí o biomédico vai lá e comenta: você não deveria estar fazendo isso. O que que você está fazendo? Porque eu acho que a estética é muito novo. A estética não, essa parte estética é muito novo, né? Como você falou, Sim, a cada dia tem um produto novo, um lançamento novo. Eu sei que tem algumas regras que regem, né? sim, sim. A, Os conselhos, né? o que cada um pode fazer, Sim. né? Dentro disso. Mas eu acho que a briga também vai ser Marquinhos, constante. mas honestamente, eu acho que imagina que eu vou lá, eu sou esteticista e faço um procedimento lá. Aí você vem e fala: "Ah, Hanan, você não deveria estar fazendo isso". Eu acho que isso diz muito mais sobre você do que sobre mim, né. Será que você não tem paciente para Pra cuidar tá não? atendendo, né? Né. Então, não sei, eu acho um tanto quanto questionável essa postura também. Porque eu não gostaria de ter um biomédico esteta que cuida da minha saúde, que é o barraqueiro do Instagram, Sim. né. "Ah, você vai no doutor fulano de tal? Ah, esse barraqueiro, hein". Não pe Acho que não pega bem, né. Faz sentido. É, E o Hanani, o que que o Hanani vê para o futuro, assim? Ele gosta da docência? O adoro. projeto é só docência? Tem projetos fora disso? Como que você se vê? Você falou também que agora você tem palestras foras, né? Tem alguns Sim, cursos dentro sim. disso. Marquinhos, eu tô num processo de transição, de criar aí a minha identidade, eh, nas redes sociais. Amo o que eu faço. Eu sou professor e eu costumo dizer que se algum dia eu ficar rico, eu acho que eu não abandono minhas 4 horas aula ali para estar em contato, porque eu gosto muito de ensinar, cara. É um negócio fantástico você pegar ali um aluno, mostrar um gráfico e falar: "Alguém entende alguma coisa daqui?". Nada. Aí chega no final da aula: "E aí, pessoal, aqui a gente tem o quê? Professor, uma anemia microcítica hipocrômica". Pô, sabe, Nossa. isso aí te dá um gás para continuar. E eu pretendo explorar essa parte. Agora em abril eu tô indo para Barcelona, vou ser professor num congresso lá, no Euro Anatomy Experience. É um evento fantástico, voltado para a parte de harmonização facial, corporal e também a parte de cirurgia. E eu vou trabalhar um módulo lá de interpretação de exames voltado para a parte de risco cirúrgico, como monitor porque às vezes, Marquinhos, a pessoa vai lá e vai fazer um procedimento estético, e outra coisa, a pessoa não faz nenhum exame para fazer um procedimento em você. Então: "Ah, o bioestimulador de colágeno do doutor fulano de tal não funcionou". Mas às vezes você está com uma doença inflamatória de base ali que está te travando isso aí, e tem exame para isso. O paciente está com a hemoglobina glicada alta, não vai ter recuperação de bioestimulador, não vai funcionar bem. Então, nesse sentido, é a minha função. Estou indo lá para Barcelona para trabalhar com esse pessoal nesse congresso que vai ter no dia 25 a 28 de abril. Então, eu pretendo explorar um pouco mais. Nós estamos em construção de um curso também de interpretação de exames, de análises clínicas voltados para profissionais injetores. Então, o pessoal da parte que trabalha com biomedicina estética, fisioterapeuta dermatofuncional, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas que trabalham nessa área, para o que eu peço de exame para determinado procedimento. E agora, como é que eu interpreto? Qual é o valor que é contraindicativo do procedimento? O que que eu espero? Né, então, eu criei uma metodologia específica para isso. Então, muito mais do que falar: "Faz a glicemia do paciente, a hemoglobina glicada e a gente vai ver o que dá". Se der abaixo desse valor, você faz, se der acima, você não faz. Muito mais importante do que isso é entender a fisiologia do processo. É um exemplo que eu costumo dar com recorrência. É lipoenzimática. Então, eu aplico uma enzima que vai degradar a gordura. Mas espera aí, por que que forma ali a papada? Então, tem um mecanismo fisiológico para isso. O que eu posso fazer enquanto profissional? Dentro do arsenal terapêutico que eu tenho, qual é o procedimento que eu posso fazer? Ah, lipo de papada, beleza. O que que vai acontecer se eu colocar uma enzima na papada? Ah, vai dissolver, entre aspas, a gordura. Só que essa gordura vai para onde? Vai para o fígado para ser metabolizado. E se eu não avaliei o painel hepático do meu paciente, eu posso fazer uma sobrecarga hepática nele. Eu posso desencadear um problema que até então ele não tinha, ele estava num limiar, e pelo procedimento, pela intervenção que eu fiz, agora ele vai ter problema. Então, existe exame para isso, existe uma resposta fisiológica disso. Então, a ideia dessa nova metodologia é abordar a fisiologia do processo, da instalação da afecção do problema, como que o procedimento interfere nesse problema e quais exames que eu vou fazer para monitorar isso.
Não, é algo como se fosse mais integrativo no Sim, sentido disso. totalmente. E não só quero resolver o problema e o paciente vai embora. Eu pa De novo, né, quantas pessoas tiveram intercorrência na estética porque não avaliaram previamente a situação do seu organismo? E outra coisa, eu acho que isso traz mais segurança para o paciente. Se o paciente vai até um profissional que vai fazer uma intervenção em você, vai fazer um procedimento, e que antes de realizar qualquer coisa, ele faz uma investigação sobre a sua vida, faz exame antes, para daí sim fazer o processo, o procedimento, poxa vida, eu acho que isso transmite muito mais confiança, segurança. Para o profissional que está fazendo, ele está com ações calcadas em resultados. Então eu tenho que responder de onde estava para onde foi, Sim. né? O processo, porque o procedimento em si ele vai gerar um processo inflamatório. Se o paciente já estiver inflamado, isso vai ser um problema, né? Então nesse sentido que vem a construção desse curso. E a construção desse curso hoje você vê que é algo que não tem ou muito pouco dentro dos profissionais? Tem alguns cursos no mercado, tem, mas não dessa forma, com essa metodologia, com esse conteúdo programático que nós estamos trabalhando. Realmente a abordagem ela é muito, muito única, né? Eu acho que com a bagagem que eu venho construindo aí há mais de 10 anos, estando inserido nisso, converso bastante com profissionais da área, com alunos, com egressos, né? Já existe uma tendência, tem um professor que é referência, digo aqui o nome dele, professor Roberto Pacheco, ele é referência na área, estava num congresso em Miami, e falou exatamente da importância de fazer os exames antes e aí sim realizar o procedimento. Show Então de... as grandes cabeças estão vendo isso aí, Sim, né? já é algo que já está acontecendo, né? Sim, sim, com certeza. Dito isso aí, conheci muito da história do Hanani aí. Se fosse para ele deixar uma mensagem pro Hanani lá de 12 anos, que limpava a peça, era auxiliar aí de mecânico, qual mensagem você deixaria? Não para, Não para. não para. Vai dar certo. Não para, encontre pessoas que venham a somar na sua vida, que às vezes cambaleando a gente se escora, consegue caminhar o caminho reto, colocar Deus sempre à frente, porque as provações virão. Costumo dizer que quando você reza pedindo paciência, Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar uma situação para você desenvolver paciência. E se lá atrás eu tivesse abandonado ou desistido, com certeza eu não estaria aqui. Então, segue seu caminho, encontre um propósito. Eu gosto muito, cara, é um clichê, quase que o pessoal usa como um papo de coach, né? Pejorativamente falando, o pessoal usa isso, mas eu não acho, penso exatamente o oposto. É o gato do do Alice no País das Maravilhas, né? Que ela pergunta, pra onde que essa estrada vai? E o gato fala, pra onde você quer ir? Sim. Né? Você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? Então isso aí, eu acho que é o resumo da minha história hoje. Hoje eu penso muito mais pra onde eu tô indo do que só ficar caminhando. Sim. Eu acho que seria isso. Show. Chegou um iFood aí pra nós aí, do nosso Aí parceiro. sim. Obrigado aí, Vitor. A Book Cooks, nosso parceiro aí do nosso podcast. Agradecer já a Book Cooks aí, nosso parceiro. Isso aqui é um presente do podcast pra Opa, você. que beleza, que maravilha. Vamos saborear após o almoço. Cara, é muito bom, hein? Eu conheço, conhece? muito bom. Tem uma história aí por trás de toda essa marca aí também. Legal. Mas, Hanani, agradecer, tá? A sua presença, a sua história. É muito, muito legal, muitos insights. Eu costumo dizer que eu gosto do podcast porque eu aprendo muito com a história de cada um que vem aqui. E você é mais uma história inspiradora aí que trouxe pra gente. Hanani, deixa suas redes sociais aí pra quem quiser te acompanhar, quiser conhecer mais do seu trabalho, de você. Ok. Marquinhos, obrigado pelo convite. Para vir aqui, eu pensei muito sobre a minha vida. Então, pela correria do dia a dia, você acaba vivendo e não pensa o que está vivendo. Então, relembrar esses momentos aí foram bastante importantes para mim aqui nessa mesa contigo. Meu nome não é comum, né? Então, meu Instagram é Hanani Palozzi, RHANANY, Palozzi. Você me encontra lá no Instagram e lá eu tô postando mais meu dia a dia, né? Fazendo o relato aí dessa vida de professor, essa vida acadêmica. E por lá você consegue me contatar também. Show, obrigado. Imagina. Galera, quem tá acompanhando aí, não esquece, tá? De já deixar aí ativa o sininho aí, inscreve no nosso canal
e a gente está te esperando. Muito obrigado pela sua audiência e segura aí o próximo episódio.